Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então meu amiguinho e minha amiguinha, esse podcast é feito exclusivamente para você. No nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado lá no longínquo e distante episódio número 10. Então, tio Gui, magia da edição pra gente lembrar desse episódio longínquo. Fala galera, aqui é a Mari e eu vou sugerir. E se todas as pessoas do mundo conseguem ouvir os pensamentos das outras pessoas? Xiii. E para explicar por que a gente não pode escutar pensamentos, eu estou aqui com o Rafael Cerqueira, que é psicólogo, escritor e palestrante sobre saúde mental, e também ele é lá do podcast Psicocast. Seja bem-vindo, tio Rafa. Olá, Samuel. Olá, tio Samuel, né? É isso aí, aqui é tio Samuel, tio Rafa. Aqui é tio Samuca. É isso aí. Obrigado por ter me convidado e vamos descobrir aí por que a gente não pode escutar pensamentos. Boa. Tio Rafa, então, para começar, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para a garotada que está nos ouvindo, como é que funciona os nossos pensamentos. Vamos lá, tio Samuca, vamos lá. Falando de uma forma bem simples, né, pra gente entender, vamos pensar em outros animais, para depois a gente pensar no bicho ser humano, né, no bicho que a gente é. Alguns outros animais, eles têm formas de viver no mundo, então vamos sempre fazendo um comparativo. Por exemplo, quando a gente tá com frio, a gente utiliza uma blusa. Um cachorro, ele já nasce com pelos, então é uma estratégia, né, do corpo do cachorro de cuidar daquele problema. Um urso, para ele poder caçar, além também, né, que ele tem bastante pelo, ele não vai sentir frio, ele utiliza a força e velocidade da pata dele para pegar um peixe. Só que a gente não tem a força do urso, a gente não tem tanto pelo igual o cachorro, e se a gente for comparando, né, com outros animais, a gente não tem um monte de coisa para sobreviver. Porém, a gente não nasceu com tanta força, com garra, com pelo, mas a gente tem uma habilidade. Essa nossa habilidade é a nossa capacidade de pensar sobre as coisas. Então a gente poderia pensar que o pensamento é a garra do ser humano. É a nossa garra, ou o nosso dente afiado, ou a nossa força. Nós termos pensamentos faz com que a gente olhe para algo peludinho ou para alguma coisa e saiba, tipo, nossa, isso é quente, eu posso me cobrir com isso aqui. Ou, nossa, esse pedaço de madeira, ele é pesado, eu posso utilizar isso para quebrar outra coisa porque eu não tenho força. Olha, eu posso colocar esse ganchinho na água e pegar um peixe para mim, sem utilizar a força, né, que é a vara de pescar. Quando você falou garra, eu falei, garra tem nesse caso, de alguma forma, duas explicações ou dois sentidos. É figurativo mesmo, de ter vontade, e também no sentido de a comparação óbvia com a garra do animal, né, com a presa do animal. Então eu acho que a comparação foi ótima. Tio Rafa, me explica uma coisa, por que as pessoas então podem pensar não só numa única coisa, mas podem ter vários pensamentos ao mesmo tempo? Isso de fato é algo real? Ou seja, a gente consegue pensar simultaneamente diversas coisas? Sim, a gente consegue pensar. Na verdade, a gente não pensa em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente troca de atenção muito rápido. Então é como, vamos pensar assim, a nossa atenção é uma lanterna num lugar muito escuro. E cada pensamento é um móvel diferente dentro desse quarto escuro. Então a gente pode pegar essa lanterna e apontar para um lugar. Somente um lugar. Só que a gente pode pegar essa lanterna e ficar trocando várias vezes. Então, eu olho aqui no escuro para onde está a janela, eu olho no escuro para onde está a minha mesa, onde está a minha cama, e por aí a gente vai fazendo. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de ficar trocando de atenção o máximo que ele pode, para ele poder, digamos assim, aperfeiçoar alguma função. Então eu vou dar um exemplo bem simples, né? Vamos supor que você está dirigindo e você tem um compromisso. Então você precisa chegar às 3 da tarde. E aí tá muito trânsito. Então a sua mente permite que você troque essa atenção para várias coisas. Por exemplo, pensar uma rota diferente. Então você vai ter que ter o pensamento
de lembrar aonde você tá, que caminhos estão ali, ou você vai ter que pensar também se você pode adiar o compromisso, se você precisa parar e ligar para alguém. Temos a possibilidade de você utilizar alguma ferramenta para te ajudar, então por que não utilizar um aplicativo com um mapa, alguma coisa assim, e pensar em várias coisas, né? Trocar a atenção, ela é muito útil pra gente. Ao mesmo tempo, é impossível a gente ouvir uma voz em cima da outra, né? Imagina um lugar muito barulhento, por exemplo, um shopping. É difícil da gente entender o que cada pessoa tá falando, porque todas estão falando ao mesmo tempo. Na nossa mente ia ser assim também, essa voz que a gente ouve, né, que é esse pensamento, também ia ser super atrapalhado. Pensando nisso, nesse mundo cheio de diversas vozes, como é que você imagina, tio Rafa, que seria um mundo, seria um espaço, um ambiente onde a gente pudesse escutar o pensamento das pessoas à nossa volta? Nossa, seria muito torturante. Acho que a gente tem que separar duas coisas, né? A primeira é o nosso pensamento, como a gente troca de atenção várias vezes, o nosso pensamento ele é muito confuso. Então, o nosso pensamento não é como a nossa fala. A nossa fala, teoricamente, quando a gente aprende a falar, ela tem um discurso com começo, meio e fim. Porém, contudo, entretanto, o nosso pensamento é como a gente estava conversando, né? Essa lanterna aponta para vários lugares. Então, eu ia ouvir, por exemplo, da sua cabeça. Vamos supor que você tá lá, né? Tio Samuca, sentado no carro, no trânsito. Aí você ia ter todos os pensamentos muito rápidos de nossa, que horrível, eu tô no trânsito, será que se eu pegar a direita vai ser melhor? Nossa, aquele carro é bonito, eu acho que eu deveria ligar o aplicativo de GPS, será que eu posso parar aqui para poder fazer uma ligação? É muito torturoso, é difícil as pessoas ouvirem isso, então não é útil pra gente, não é útil, na verdade ia atrapalhar o nosso dia a dia ouvir tantas vozes sem sentido. Se já é difícil a gente se ouvir um do lado do outro, imagina ouvindo a sua voz e essa sequência de pensamentos. Ia ser, como você bem colocou, muito, muito, muito torturante. Então, tio Rafa, eu queria entender que é um pouco do momento épico aqui do nosso programa que nos motivou a te perguntar por que a gente não pode, então, escutar pensamentos? Primeiro porque eu já expliquei que a gente ia ficar muito confuso, porque são muitos pensamentos ocorrendo ao mesmo tempo, e também porque os pensamentos, eles estão no mundo privado nosso, e não necessariamente existe lógica. A lógica, a ordem das coisas, a gente que monta com um discurso. Pode ser um discurso escrito, pode ser um discurso de fala, de dança, a gente pode se comunicar dançando, a gente pode fazer símbolos com as mãos, porém quando você escuta os pensamentos, aquilo não vai ter sentido e as pessoas podem interpretar errado o que elas estão ouvindo. Então, para que nós tenhamos um convívio saudável, é muito importante que as pessoas não ouçam os pensamentos, elas só tenham acesso ao seu discurso. Então, o seu discurso de falar, de escrever, de tentar se comunicar de qualquer forma. Outra coisa também que acontece, tio Samuca, que a gente tem um tipo de pensamento que ele se chama pensamento invasivo, que são pensamentos que eles invadem nossa cabeça muito rápido e eles vão embora. E não necessariamente ele pode ser algo bom, ruim, que faz lógica. Então, se a gente começar a ouvir esses pensamentos também, a nossa vida vai ficar muito complicada. Porque além de não ter ordem, não vai ter nem sentido. E se alguém se pergunta, né, tio Samuca, por que a gente pode pensar e o cachorro não pode? Ou outros animais também não pensam assim. E aí eu vou fazer dois comparativos com dois animais. O primeiro deles é o cachorro. O cachorro, ele consegue sentir o cheiro de coisas muito distantes dele. Mas assim, muito distante mesmo. E ele consegue distinguir pelo cheiro quem é a pessoa, o que está acontecendo. É como se fosse um radar dele. Aquilo ali ajuda ele a viver. E se o cachorro, ele tivesse um pensamento, pode ter certeza que ele ia pensar, nossa, como que o ser humano consegue viver sem cheirar as coisas assim como eu? Né? Ele ia ficar se perguntando isso. O morcego, por exemplo, ele solta um sonar, como se fosse um radar,
que ele consegue descobrir até o que tem atrás de paredes, de cômodos, ele consegue descobrir como que está o ambiente, mesmo muito longe dele. Imagina o morcego pensando, né? Nossa, como que outros animais conseguem sobreviver só olhando, né? Eu com meu radar eu consigo descobrir tudo. Então cada bicho descobriu um jeito de fazer a sua vida dar certo. A nossa dá certo com o pensamento. A do cachorro dá certo com o olfato muito apurado, né? Sentindo bons cheiros. O do morcego dá muito certo com o radar e por aí vai. Cada animal criou um jeitinho de conseguir sobreviver, se destacar. Então, Tio Gui, é por isso que não podemos escutar pensamentos. Tio Rafa, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, por ter dividido com a gente histórias tão legais e por ter participado aqui do nosso podcast. E eu queria, antes de concluir, que você passasse aí pros papais, pras mamães, enfim, para todo mundo, os seus links de contato para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Maravilha, tio Samuca. Se as pessoas querem conhecer mais sobre psicologia de uma forma diferente, engraçada, descontraída, acessa no Spotify o nosso Psicocast. Tem bastante, mais de 100 episódios para a pessoa desfrutar esse maravilhoso universo do comportamento humano e da nossa mente. E a pessoa pode me acompanhar no meu Instagram, @psicorafaelcerqueira. Lá eu tô lançando vídeos, inclusive tem até uma série bem recente que eu falo sobre a psicoanálise de obras de rock. Então eu pego algumas músicas, alguns clássicos, pego algum trechinho e discuto psicologia em cima daquilo. Então vai lá, @psicorafaelcerqueira no Instagram. Então muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau!